estamos querendo saber como o ser humano aprende. Nós vamos te convidar para ser sujeito de um processo de aprendizagem. Então, para que você realmente comece a perceber como é que esse processo se dá, nós vamos apresentar uma série de conceitos que não são espíritas, são conceitos de uma outra cultura. O que nós queremos é fazer com que as pessoas percebam como é esse processo. E nós sabemos que é muito importante que o conhecimento espírita chegue a todos de uma forma muito clara. Então, esse programa se destina a quem aprende, mas também a quem ensina. Kardec nos diz que o ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e que todos possam julgá-lo e apreciá-lo com razão. Então é por isso que nós estamos tão empenhados em explicar um pouco mais sobre como é que a gente aprende. E vamos então, já te perguntando se você sabe o que significa essa fala. Ao longe via-se o Sadhu, lambuzado de cinzas. Na sua mente, o que é que você está pensando? Qual é a imagem que você faz? Será que é essa? Esse é um sadhu. Mas o que será um sadhu? O que é um sadhu? É a denominação dada aos homens místicos, ascetas, na Índia. Eles renunciam a todo e qualquer tipo de bens materiais, costumam se cobrir de cinzas e andam, em geral, nus. E aqui nós temos a figura de dois sadhus. São os místicos, são considerados os homens santos. São aqueles que muitas vezes ficam no caminho, esperando que as pessoas passem e os alimentem, que os cuidem, porque eles andam, conforme está ali, praticamente nus. Nessa hora, o seu cérebro está funcionando. Por quê? Quando nós lemos ao longe vê-se o sadhu, possivelmente você não fez conexão alguma. Seu cérebro procurou encontrar em algum lugar uma referência a essa palavra, mas não encontrou. Então, nós sabemos que o tempo todo os nossos 80 bilhões de neurônios estão interconectados, buscando significados. E aqui nós temos a figura do cérebro em funcionamento. Ele funciona como uma rede interconectada de informações. Então, quando eu falo o sadhu, você vai procurar no seu cérebro um significado. Então, vamos em frente. Esses neurônios, quando funcionam, nós temos ali um exemplo. A palavra foi o estímulo, que passa para o outro neurônio, fazendo uma sinapse. Agora você já sabe. E você está juntando ali naquela sinapse, que é o encontro entre os dois neurônios, que não se tocam, eles apenas passam informação. Ali você está já com a figura que você viu, talvez evocando alguma coisa. Você se lembra da cinza, você imagina aquele homem todo sujo de cinza, pintado no rosto, você viu um cabelo grande, você viu uma figura nua. Tudo isso vai fazendo conexões no seu cérebro. Então é o que nós falamos, são os neurônios em ação. Você agora sabe que sadhu te levou à palavra místico, que te levou à palavra sem bens materiais. Você viu isso. Então, continuando, nós vamos oferecer mais uma informação. A visão de um sadhu atraiu minha atenção. Ao contrário de outros, ele se sentava separado, com o corpo nu, as pernas cruzadas, os olhos fechados em meditação. Diante dele, a multidão humana lavava-se, tocava sinos, colocava tinta nos ídolos,
carregava bandeja cheia de frutas e flores para o templo. Isso está no livro A Travessia Dourada, um livro que conta as aventuras nessa área do mundo. Então, agora, o que nós temos é, naquela conexão de neurônios, outras informações vão se agregando, e aí a aprendizagem vai se fazendo. Então, compare a primeira leitura que você fez, ao longe via-se o Sadhu. E agora, mais um comentário. O Sadhu estava sentado, ele estava nu, as pessoas passando em frente, as pessoas oferecendo alimentos para os seus santos, para os seus ídolos. Então a gente já começa a ver uma cena. Isso ajuda a fixação, isso ajuda a compreensão. É muito diferente de você buscar uma palavra no dicionário. Porque quando você vai ao dicionário, se a palavra é muito desconhecida e você não tem pontos de ancoragem, quando você fecha, daí a pouco você já esqueceu. Agora não, você já está sabendo o que é um sadhu. Continuando. Então, o que nós temos é, ao longe, via-se o sadhu, lambuzado de cinzas, sendo alimentado pelo gordo e oleoso Bunha. Então, até ali eu fui. Eu já sei o que é sadhu, lambuzado de cinzas. Agora, o que será que seria um gordo e oleoso Bunha? Vamos ver do que se trata? Então, precisamos agora saber o que é um Bunha. Na Índia, esse nome é dado a vendedores de rua ou comerciantes de pequenos negócios. Exatamente isso. Este homem é um Bunha. Então, veja, o sadhu estava sentado e havia um Bunha, que era um pequeno comerciante, que tinha talvez uma sobra de comida, tinha lá uma fruta, algum alimento, que vai lá e oferece para o sadhu. Então, nós agora, quando lermos de novo, né, ao longe via-se o sadhu lambuzado de cinzas, sendo alimentado pelo gordo e oleoso Bunha, já faz sentido. E a gente pode imaginar ali o companheiro lá, desejoso de ajudar. Mas a frase lá no livro não termina aí. Nós ainda temos, além do via-se ao longe e tal, enquanto escrevia uma fórmula mágica para Rani, que se casava naquele dia. Temos aí de novo outra palavra. O que será Rani? Então, quando nós olhamos a figura, já podemos imaginar, aquela mulher é uma Rani. Aquela Rani está se casando naquele dia. Então, o que é uma Rani? Rani é princesa. Ela é esposa do Rajá. Foram 3 nomes, 3 conceitos que nós apresentamos. E a nossa pergunta é, você entendeu? Você é capaz agora de ter clareza no seu cérebro? Será que você teve onde ancorar, nós falamos a palavra ancorar, teve onde ancorar cada uma dessas informações? Então eu posso imaginar que nós aqui que tivemos a novela há pouco tempo, A Caminho das Índias, que também teve casamento, talvez a gente tenha ancorado, porque cada um ancora o pensamento naquilo que é familiar. Onde será que você ancorou o casamento da princesa Diana? Então, o casamento da Rani, para nós, vai lembrar o casamento dos personagens na novela A Caminho das Índias. Então, isso, quando nós estamos ensinando, o que é que nós estamos mostrando? Pensa bem o que foi que aconteceu no seu cérebro. O que foi que nós usamos? Eu poderia estar apenas falando. Eu poderia estar lendo o livro, aquela passagem inteira para você, e no mínimo 3 conceitos iriam ficar vagos. Talvez você soubesse um ou outro, mas a maioria das pessoas não sabe. E as nossas crianças, os nossos jovens, as pessoas que estudam doutrina espírita, muitas vezes passam por essa situação. Nós apresentamos conceitos
pluralidade dos mundos habitados. Para certas pessoas, o que seria pluralidade? Não sabe. A livre-arbítrio, o que seria? Então, muitas vezes, até para explicar, nós usamos outras palavras complicadas. Então, a nossa proposta é para que use exemplos, informe mais. Então, nós vamos apresentar mais um pedacinho para ver como que realmente passa a fazer sentido. Foi à noite, quando a multidão diminuiu e os banhistas do sagrado Ganges eram poucos, que seus seguidores reuniam-se à sua volta para ouvir as histórias que contava toda noite, baseada em algum tema antigo, que Marali e eu, embora não pertencêssemos à fé hindu, tivemos permissão para escutar. Então, naquela situação que nós mostramos, de neurônios que vão ampliando as conexões, dando mais significado, eu agora acrescentei mais. Existem aí algumas coisas que nos remetem a algo conhecido. Ora, ele está falando do rio Ganges. Então eu já começo a imaginar o sadhu, o Bunya, sentados, sendo alimentados à margem do rio Ganges. Isso é uma cena da Índia. Eu já me localizo, porque ele agora já está falando. Então, aquela cena lá no anterior que eu li, agora tem mais um significado. Seguidores ouvindo histórias. Então, vai me mostrar a liderança desse homem. Quando nós falamos, ele é um místico. Ele é um homem que as pessoas reverenciam. E ali fala também da fé hindu. Então, eu fecho o meu conceito, porque as coisas agora estão muito claras para mim. Voltando novamente à frase inicial, nós tínhamos ao longe, via-se o sadhu, outras informações, enquanto escrevia uma fórmula mágica para Rani, que se casava. Então, o que nós temos é o cérebro, e ali é uma imagem do cérebro, vocês estão vendo? Há uma imagem do cérebro mostrando que todas essas novas informações vão se ancorando em algumas informações antigas. Então, eu que não sabia nada, agora, onde é que eu vou buscar? No rio Ganges, eu vou buscar na fé hindu, eu vou buscar em seguidores, esses conceitos eu tenho. E aí, então, faz mais sentido. Quando ensinamos, precisamos ajudar aquele que está aprendendo a ter pontos para ancorar o seu pensamento. E assim se dá a aquisição de conceitos. O primeiro passo é compreender e abstrair a ideia básica. Então, abstraiu agora o que é a ideia básica? Do que é um sadhu? É um místico. Um Bunya é um comerciante. Rani é a princesa. E assim, novas informações ajudaram a compreensão e vão facilitar a memorização. Nós vamos ter uma rede um pouco mais complexa agora, porque novas informações chegaram. Claro que ali é muito pouco, mas vai se ampliar muito mais. E aí nós temos a palavra sadhu, que levou a palavra místico, que levou a fórmula mágica. Tudo isso dentro do meu cérebro foi se conectando. E nós, então, fechamos dizendo que na instituição espírita não é diferente. Os processos são semelhantes. Nós precisamos, no entanto, aprender para a vida, porque a meta é a própria evolução espiritual. Então, vamos aprender bem na casa espírita. Vamos saber como é que nós construímos o conhecimento. As pessoas que nos procuram nos grupos de estudo, os jovens, as crianças, precisam que nós saibamos ensinar. E nosso modelo maior é Jesus. E como é que Jesus ensinava? Então vejamos aqui, por exemplo, na pedagogia de Jesus, a parábola do bom samaritano. O que é que Jesus queria quando dizia que um homem descendo a estrada de Jericó encontrou um outro no caminho, machucado? Será que era para que quando nós estivéssemos passando por lá, fizéssemos o mesmo? Ou ele queria dizer algo muito maior? Claro que queria dizer algo muito maior. Então, nós sabemos que quando Jesus fala
daquele homem que socorre o companheiro, que é o samaritano, que cuida dele, que leva para uma hospedaria, o que ele está nos ensinando é um conceito, é o conceito de caridade. Então ele parte de uma situação conhecida daquelas pessoas da época, porque a Samaria ficava logo ali. Todo mundo sabia o que era um samaritano. Quando passa um levita, todo mundo sabe o que é. Quando passa um sacerdote, na parábola, todo mundo sabe o que é. Então é como se hoje ele estivesse falando de um cotidiano muito próximo das pessoas. Então, como é o processo pedagógico de Jesus? Ele sempre parte daquilo que as pessoas conhecem para chegar ao conceito que ele quer. E é exatamente essa fórmula que hoje os pedagogos, aqueles que se voltam para os processos de aprendizagem, mostram como sendo o mais eficiente. Partir do conhecido, partir daquilo que as pessoas já sabem para formular os conceitos. Então, um esquema, por exemplo, seria esse no conceito de caridade. O caso específico do homem caído no caminho é o ponto de partida para chegar ao conceito. No entanto, aquele conceito de caridade vai servir para que em outros casos nós também usemos. E assim é esse jogo entre o conceito e o dia a dia. Tudo que eu aprendo é para usar no dia a dia. Então nós estamos vendo aquelas setas que partem do cotidiano e vão até o conceito e voltam. Na formação de conceitos, muitas vezes nós estamos imaginando que quem está aprendendo está conseguindo captar aquele conceito de forma correta, mas isso nem sempre está acontecendo. Então nós temos, por exemplo, esse quadro. Aí apenas uma gravura ilustrando uma frase que nós uma vez ouvimos de uma criança. A criança dizendo que quem não anda direito, no final, vai reencarnar como sapo. Então temos aí um erro que ajuda a entender o que é que ela ainda não está compreendendo. Ou seja, ela já entende que existe reencarnação, mas ela está imaginando que alguém pode vir como sapo. Isso é muito bom quando as pessoas falam o que estão pensando, porque vai permitindo a quem está trabalhando ir ajustando os conceitos. Aqui, por exemplo, nós vivenciamos isso um dia numa evangelização, mostrando a jornada de um espírito, onde há imagens de homem e de mulher, e que um jovenzinho da mocidade, do início da mocidade, disse: ué, pode nascer mulher e depois nascer homem? Foi muito bom, foi muito oportuna a sua pergunta. Por quê? Vai fazer com que nós descubramos que nem tudo está sendo aprendido como nós estávamos imaginando. E vai nos dar oportunidade de corrigir. Então, como? O que é que a gente precisa fazer? Você precisa inibir o conceito anterior, que é o que essa pessoa acha, substituir pela ideia correta. Ou seja, você inibe, você diz: não, não é assim. Esse conceito está errado. Então, esse é o nosso papel. Agora, existem coisas, situações na aprendizagem, que às vezes as pessoas no movimento espírita, a gente percebe isso, aliás, cada vez menos, mas faz com a melhor boa vontade. É fazer livros infantis, pretensamente infantis, com conteúdos muito difíceis. Então, aqui, por exemplo, nós temos um livro ilustrado com figuras infantis, escrito com personagens infantis, em linguagem no diminutivo. E o coelhinho então explicou para o irmãozinho: nós somos seres espirituais dotados de livre-arbítrio. Nossos destinos não são pré-determinados. Obrigado, maninha, agora eu entendi. Será que entendeu? Será que eu posso usar essa linguagem com gente que se destina, que é o leitor que usa a figurinha, que usa o coelhinho? Porque alguma coisa está em descompasso. Talvez esse conteúdo seja para adulto, e aí eu não preciso do coelhinho. Mas se eu vou colocar o coelhinho, eu não posso falar nessa linguagem. Está claro? Então, os nossos conceitos precisam, de fato, serem adequados ao nível que nós estamos ensinando.
E uma coisa importante na casa espírita, sobretudo com o trabalho, eu diria que com todos, com a família, com os pais, com as crianças, é trazer a emoção, porque a emoção é garantia de aprendizagem. Exemplo, uma criança pequena que tinha muito medo da morte, e um dia, vendo o filme do Chico Xavier, ele chega em casa e diz: mãe, sabe o que eu descobri? Que ninguém morre. O Chico conversava com a mãe dele, mesmo depois que ela morreu. Viu, mãe? Não precisamos ter medo. A criança só tinha 5 anos. Talvez, se essa informação fosse dada apenas oralmente, ela não tivesse captado de tal forma, elaborado esse conceito, como fez no momento em que soube, através de um vídeo. Nós sabemos que a aprendizagem se faz, sobretudo, na casa espírita, nessas 3 áreas. Na área da cognição, que é o saber, na área do sentimento, porque é isso que nós queremos, nos transformarmos em pessoas melhores, e que só vai ser feita na interação. Então, cognição, sentimento e interação é uma preocupação que nós temos, por exemplo, quando evangelizamos as crianças. E o exemplo que vamos dar é de encontros de evangelização. Então, por exemplo, nós queríamos trabalhar pela primeira vez num grupo de crianças o conceito de reencarnação. Preparamos uma situação onde as crianças recebiam personagens, vestiam-se com roupas de personagens, que eram 2 tipos de personagens. Ou eram personagens que tinham uma vida muito simples, muito humilde, ou então uma vida muito glamourosa. E se fazia uma entrevista o tempo todo com a criança, perguntando. Então, aí no caso, por exemplo, era um lavrador, e dizia: você naquela vida, foi alguma coisa que aconteceu há muito tempo, então naquela vida, você era um lavrador, sua vida foi boa, não foi? E ele ia contando. E a gente dizia, claro, porque já viveu muitas vezes. Então, aí quando trocava de roupa, ele trocava de status também. E aí perguntava: e naquela outra vida, como é que você foi? E você reencarnou agora como? E o conceito vinha naturalmente. Então ele ia ouvindo falar em outra vida, em vida passada, na reencarnação. E nessa reencarnação, como é que é a sua vida? É boa, é ruim? E assim foi. Então, aqui nós temos a imagem das crianças trocando a roupa. O personagem de uma passando para outra. Uma que teve uma situação mais humilde vai para uma situação melhor. E ali nós vemos a imagem da garota que foi a princesa. Quando teve que trocar e ela assumir a roupa de uma vendedora de frutas, vejam o que foi que ela falou. Trabalhamos sentimento, trabalhamos a interação, trabalhamos a cognição. E aí, na hora que passou, ela disse: não vou, porque eu não quero ser pobre. Mostrando que havia problemas no seu sentimento. Nem ela, nem o companheirinho do lado. Eles não quiseram. Então vejam como é importante nós abrirmos espaços na casa espírita para situações onde as pessoas possam se colocar, possam dizer: eu quero isso, eu gosto daquilo, eu não quero isso, eu não gosto, eu me sinto mal. A nossa garota teve clareza de dizer: eu não quero ser pobre, eu não vou vestir essa roupa. E aí, na semana seguinte, podemos trabalhar com essa temática. Veja como é importante, veja como é interessante. E é interessante também que nós não só usemos da dramatização, do jogo dramático, do teatro, mas também da música. Nessa aula, para fixar, nós levamos para as crianças uma música. E a nossa pergunta é: qual é o papel da música? Qual é o seu papel? Então, levamos essa letra. E aí? Percebeu que essa música, ela fecha o conteúdo que estava sendo aprendido. Então, se eu estava ensinando reencarnação, a criança vai para casa cantando isso. E vai fixando, é prazeroso. Então, a música na casa espírita, além de harmonizar, ela também é um veículo de informação, de formação de conceitos. Então, eu te convido a fazer um paralelo
entre uma aprendizagem feita a partir de uma vivência e aquela que você apenas ouve, ou aquela que você apenas vê num texto, vê num livro. Então a gente percebe a riqueza que é dramatizar, cantar, mandar fazer, vivenciar. Se você quer fazer com que a criança colabore, crie situações em que ela precise colaborar. Divida, por exemplo, não precisa ser só a criança, não. O jovem também na casa espírita. Então, levar para a tarefa real, verdadeira. Então, vamos lá. O que é trabalhar com o aluno? O que é, no grupo espírita, trabalhar com o grupo, com os participantes do grupo? Vamos pensar no ESD. Trabalhar com o outro significa o quê? Perceber como é que o outro está, o que é que o outro traz, perceber como é que aquilo que eu estou ensinando está chegando até ele, perceber como é que aquilo pode ser aplicado na sua vida, onde é que ele não está, o que é que ele não está entendendo. Se eu estou usando palavras difíceis, então, trabalhar com os alunos, trabalhar com o outro, significa isso. É um passo importante. Outro passo importante, que é o nosso papel, aquele papel de quem ensina, é de explicar, de dar informações. Vai buscar nas fontes, vai buscar na obra de Kardec, vai buscar nas obras subsidiárias, vai buscar nas apostilas do ESD, não importa. Ele vai parar e vai explicar. Ele vai dar as informações que as pessoas precisam para formar no seu cérebro aquela rede de significados. Outra coisa que é também tarefa de quem ensina é questionar, é corrigir, é pedir para explicar, como nós vemos ali. O que é questionar? O que é que nós queremos falar com questionar? Exemplo, você está explicando alguma coisa sobre livre-arbítrio e você quer ter certeza se aquela pessoa que está te ouvindo, ela está entendendo, se ela está conseguindo perceber, por exemplo, a diferença entre livre-arbítrio e liberdade, entre determinismo e livre-arbítrio. Então, eu preciso questionar. E quando eu questiono, a pessoa me informa. Então, eu posso pedir para me explicar. Me diga o que você está entendendo. E é nessa hora que a gente percebe. Mas outra tarefa nossa também é conhecer o contexto. Nós não podemos trabalhar sem saber quem é o nosso público. Aonde que eles vão ancorar os conceitos. Aonde a minha palavra que vai chegando é absolutamente conhecida ou desconhecida para determinados públicos, para um ou para outro. Então, ali nós temos, por exemplo, uma menina vaidosa, de classe média, que deve ter todos os seus desejos satisfeitos, pelo menos o básico. Ela já tem uma visão de vida, de mundo, talvez muito diferente daquele outro que nos parece uma criança desnutrida, uma criança com dificuldades, ou de baixo. Inclusive, é uma comparação entre dois. Ambos estão comendo, como vocês podem observar, mas em situações completamente diferentes. Eu preciso conhecer o contexto. Porque quando a gente não conhece o contexto, pode ter surpresas.